Precisa de informação para conseguir pensar em como a gente vai apoiar essas entidades. A área de prensagem e o terceiro momento, que seria a zona de armazenagem. E pensar também no grau de formalização dessa entidade. Portanto, existe então um estímulo aos municípios a contratar cooperativas para executar determinados serviços. Então nós temos um conjunto de leis que favorecem que a organização dos catadores possam ser contratadas. Ela torna a entidade de catador visível para o Estado. Eu cuido bem da minha saúde. Tanto é que estou vivendo há quase 85 anos. Estou com 70 anos e todo ano faço o meu check-up. Eu me cuido, incentivo quem está junto comigo também a se cuidar. Eu cuido bem da minha saúde, sempre estou no médico, faço vários tipos de exames. E eu tento cuidar no máximo, né? Cuido porque já fiquei vários tempos doente, com tosse. Considero que cuido bem da minha saúde. Primeiro a minha saúde, né? Depois o trabalho. A saúde ocupacional, a saúde do trabalhador é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho. Eu sempre cuidei. Vou sempre no médico todo ano fazer o check-up. Eu cuido sim, porque... Não tão bem assim, né? Mas eu cuido dela. Cuido. Eu cuido. De vez em quando. Eu não vou mentir. O porquê? A gente se preocupa muito em trabalhar. Assim, quando eu tenho uma consulta assim, marcada pra mim, se elas não ficarem me batendo pra mim, eu não vou, né? Então... Aí esquece de ir num médico, numa consulta. Não, tem área que eu não cuido bem. Na área da alimentação eu sou meio relaxado. Comecei a cuidar, assim, nunca me importei. Eu comecei a me valorizar um pouco mais. A saúde é um direito universal. A saúde está prevista como um direito de cada cidadão na nossa Constituição, mas também nas normas regulamentadoras, até então previstas na consolidação das leis de trabalho, que prevê a elaboração e o desenvolvimento de um programa de controle médico de saúde ocupacional, onde ali estão garantidas as principais medidas a serem adotadas em cada ambiente de trabalho nas suas características. E, na verdade, o tipo de trabalho que ele faz, que é muito precário. Ele trabalha de chinelo, não usa boné, então ele toma muito sol e chuva. Então eles ficam expostos às condições climáticas, seja ao calor extremo ou seja ao frio extremo. O esforço de carregar o carrinho. Se você trabalhar com carrinho de reciclável, você corre o risco de se machucar com o próprio carrinho. No meu caso, eu trabalhei muitos anos com carroça na rua, então você vê como durante os anos, eu tenho muitos amigos hoje que têm problemas de coluna, de varizes. Ele é um catador, a gente já sabe que ele vai ter problema na coluna, porque todos têm, né? O peso é muito grande. Nossa carroça, hoje nós puxamos 200, 300, 400 quilos numa carroça por dia. E sobe, desce, não é só no plano. Essa questão ergonômica também está ligada a um programa que a gente precisa trabalhar de melhorias de veículos para esses catadores poderem fazer a sua coleta e não precisarem ficar puxando tração humana esses 300, 400 quilos de materiais. Eles só vão cuidar quando eles já estão muito ruins. E eles nunca falavam. Quando eles iam falar que estavam sentindo alguma coisa, já tinha que estar sendo internado. Não estiver aguentando mesmo, aí vou no médico, mas assim não. Difícil mesmo. É muito precário o estado de saúde deles. Problemas de saúde ligados a bebidas alcoólicas e tem muitos lugares com drogaditivos. Isso acontece muito. E que assim, não tem ninguém ali para dar um subsídio, para dar um apoio, sabe? Porque tem muito catador, quando você chega e ele fala, mas eu queria que alguém viesse aqui me explicar. Porque ele quer sair disso, mas como? O principal objetivo desse programa é a gente conseguir conhecer quais são os riscos, conhecer como é que está essa população que atua. São muitos riscos, alguns dentro dos galpões e outros na rua. Nós temos primeiro que entender o que é o risco. Então, o risco seria a probabilidade de um evento ou um elemento causar um dano à saúde do trabalhador. Esse dano pode ser um acidente, um adoecimento ou até a morte. Os catadores que nós estamos falando aqui são os catadores que trabalham em cooperativas, em associações, e é diferente do trabalho que é executado por aqueles que trabalham nas ruas e nos lixões, onde eles estão expostos a muito mais perigos. Nesse momento meu, como eu trabalho de motorista, eu passo por alguns riscos
na rua, né? É o trânsito, porque muitos são atropelados. Às vezes isso não aparece muito nas estatísticas, né? Mesmo porque ele é um trabalhador quase invisível aos olhos do poder público. Eles separam materiais recicláveis do resíduo comum. Que eles muitas vezes põem a mão nos materiais que não são materiais para reciclagem, como materiais orgânicos. E eles têm um contato direto com materiais contaminados, com substâncias químicas, com objetos perfurantes ou cortantes. E aí eles acabam sempre se machucando ou pisando. Então é por isso que o risco é muito mais acentuado para aquele que manipula diretamente o resíduo. Os principais riscos são os riscos biológicos, os riscos químicos, os riscos físicos, os riscos ergonômicos, os riscos de acidentes, né? Eu diria que é uma categoria que pega todos os riscos, porque dependendo do que ele encontrar ao catar, ao lidar, ele vai estar exposto diferentemente. Você trabalha aqui num risco onde nós temos vários tipos de bactérias, tanto no chão como suspensa no ar. O risco biológico ele está associado aos agentes biológicos, os vírus, as bactérias, os bacilos, os fungos, parasitas, muitas vezes veiculados por outros animais que são os hospedeiros. São vetores como rato, barata, mosca. Às vezes aves, insetos também eles correm o risco de sofrer algum ferimento por animais peçonhentos como aranha, escorpião. Então eles podem adquirir infecções respiratórias, infecções na pele. Outras doenças também muito comuns, a dengue, a chikungunya, a febre amarela, por causa de acúmulo de água. As hepatites, e aí principalmente a hepatite A. Psitacose ornitose, que decorre da exposição às excretas de aves, principalmente pombos. A gente tem a leptospirose, que está associada à contaminação pela urina dos ratos. Conheço pessoas que já morreu através dessas doenças de rato e que mata mesmo. Uma muito importante que é relacionada ao risco biológico e ao risco do acidente, que é o tétano. Devido à exposição a objetos perfuro-cortantes. Ferro tudo misturado, a gente tem que separar os ferros. Passei e acabei rasgando, ultrapassando a calça com a pele. É latas, enferrujadas. É uma doença extremamente grave e facilmente prevenível, porque é uma doença que a gente tem a vacina. São doenças que eles podem adquirir por causa desse contato com os agentes biológicos. Os eletrônicos. Com os eletrônicos, os riscos é bem mais. Os riscos químicos estão associados aos agentes químicos. É quando substâncias químicas penetram no organismo daquele trabalhador, ou por ingestão, ou por inalação, ou por contato da pele ou das mucosas. Substâncias muitas vezes são descartadas indevidamente, junto com o resíduo, né? Pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes. Ao se quebrarem, pode contaminar o trabalhador com mercúrio, embalagens de fertilizantes, óleos lubrificantes, tintas e solventes. E aí ele pode desenvolver alergia, infecções, sofrer intoxicações agudas, crônicas e pode até desenvolver um câncer, dependendo da substância, pela continuidade do contato que ele tem. Quando saía, recolhia o material lá fora, só que era um solzão muito quente. Os riscos físicos, eles estão associados a algum tipo de energia, seja uma radiação, o ruído, a vibração e as temperaturas. Com relação aos ruídos, eles estão associados aos maquinários, às empilhadeiras, os caminhões, e as vibrações estão associadas ao próprio movimento das esteiras ou então das empilhadeiras ou do próprio caminhão. E também a temperatura das cooperativas. É muito importante a ventilação adequada. As atividades que eles desenvolvem, por exemplo, eles trabalham na esteira, aquele movimento repetitivo, aquela posição inadequada, que a gente chama de problemas ergonômicos por causa da atividade física. Os principais problemas estão associados aos movimentos repetitivos. Que é o dia inteiro, tira isso, tira aquilo, põe aqui. É sempre o mesmo movimento. Nessa atividade ele tem que fazer um movimento de flexão, de torção. Então eles podem ter dores lombares, dores nas articulações, dores musculares. Que empurram fardos, que levantam fardo na mão. Tem sobrecarga de trabalho. Então todas essas atividades podem, com o tempo, causar problemas osteomusculares, que é muito comum neles. O risco de acidente, de se machucar. Os acidentes mais comuns nas cooperativas
estão associadas ao contato com material pérfuro cortante. Eu cortei o dedo, levei 5 pontos. E eu pisei, eu achei que era uma coisa de acrílico, só que não era vidro. Aí meu pé fundou, que eu puxei o pé, levei 15 pontos no pé. Ele tem um duplo risco, porque além daquela lesão, por exemplo, na pele ou até mais profunda, são variáveis esses cortes. Ainda podem estar contaminados. E risco de atropelamento. Queda de caminhão. Carreguei o caminhão, fui arrumar um saco. No descer, a mão escapou, caí com as costas, pus a mão e quebrei o pulso. Coloquei 2 pinos. Existe muito problema de queda, tropeço, escorregão, porque tem muitos resíduos espalhados pelo piso. O piso muitas vezes se torna escorregadio e é irregular. E podem ter acidentes graves. Então esses são os acidentes que a gente encontra com mais frequência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são muitos os riscos que cada trabalhador está exposto e é necessário que se adote medidas preventivas para que essas pessoas não venham adoecer por conta da realização do seu trabalho. Um trabalho de prevenção vai contribuir muito para que as doenças não aconteçam, né? Deve-se ter conhecimento. A importância é prevenir o acidente. Não valoriza aquele risco. Os catadores trabalham com EPIs. Mesmo com EPI, a gente corre risco. É fundamental que todo catador esteja com a sua vacinação em dia.